saco, foi na cruz e o eis que te digo. E eu disse, eu não aguento mais ouvir isto. Minha família deve falar para todo mundo que eu estou desviado, é um problema tremendo, que eu sou uma treva e eu era mesmo. Então eu vou para bem longe, vou para um lugar onde ninguém me conhece, onde ninguém sabe da minha vida. Eu quero ver se lá vai ter o eis que te digo e o tal do foi na cruz. E vou para um lugar onde não tem igreja. Eu quero ir para um lugar onde não tem igreja. Eu não podia ver uma igreja. Me irava. E eu fui para um lugar no litoral do Paraná, quando na minha época de menina era bem deserto, né? E quando nós chegamos lá no cair da tarde, eu comecei a olhar e falei para minhas colegas, não tem igreja. Aqui não vai ter o foi na cruz. Aqui não tem o eis que te digo. Aqui eu estou tranquila, vou descansar minha cabeça, porque eu não aguento mais esse negócio. E aí tinha uma casa bonita assim, né? Eu olhei e falei para elas, ó, igreja não tem, mas tem um bailão para nós ir aí, né? Vamos se arrumar, vamos se enfeitar. Né? Tem gente que diz assim, se eu me enfeitava para ir no mundo, por que eu não vou me enfeitar para ir na igreja? Deus não precisa de ninguém enfeitado. Ele precisa você cheio da graça dele. Vaso é para estar com a boca para cima e ser adornado pelos dons do Espírito Santo. Tudo isso que eu estou falando para você, Deus provou 100% para mim que eu estava errada se eu usasse as coisas do mundo. E nós se arrumamos todas, se pintamos, né? Eu me pintei tanto naquele dia, quando eu olhei no espelho, eu falei, mas que trem é esse? O negócio aqui ficou exagerado, mas vamos assim mesmo. E saímos. Eu costumo dizer, irmãos, que tem pessoas hoje que ele sai para ir na igreja, ele parece mais que sai para ir para uma balada, não é para ir na igreja. A roupa, só a graça. Aí às vezes senta ainda no banco da frente. Quando eu prego numa igreja que tem aquelas abençoadas, que senta no banco da frente com aquelas saias com palmo, quando eu pego no microfone, eu falo, você tem duas opções, ou você passa para o banco de trás, ou você vai embora. Aqui não é lugar de exposição de nada, aqui é a palavra de Deus, aqui é a bênção de Deus. Ah, irmã, você está botando as pessoas para fora da igreja? Não, eu estou falando para que Satanás não venha impedir a obra que Deus tem para realizar. Se você quer ficar, você vai ficar, mas com ordem e decência, porque lá no Saravá, da onde eu vim, uma mulher não entra de minissaia e nem de batom vermelho. Sabia disso, pastor? Cheguei um dia lá com uma saia que não era nem muito curta e um batomzão vermelho na boca. O homem, o porteiro do centro espírita, quando eu cheguei, ele me barrou. Ele disse, onde é que você vai desse jeito? Eu falei, assistir a sessão? Não, você não entra. Por que eu não entro? Com essa roupa você não entra. E nem com esse batomzão vermelho, sabe por quê? Porque a glória aqui é só do nosso Pai. Tem tanta gente tentando roubar a glória de Deus dentro da casa dele. Mas dentro da casa dele ninguém rouba a glória. Sabe por quê? Porque ele diz na palavra dele, a minha glória eu não darei a outro. E nós saímos alegre, feliz e satisfeita. Meia que bêbada já. E vamos. 2 quadras antes de chegar naquela casa, sabe o que tinha lá, pastor? Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Você pode se alegrar na presença de Deus nesta noite? Você pode dar glória na presença de Deus nesta noite? E eu tive que entrar. E as minhas colegas falaram, você falou que não tinha nem eis que te digo, nem foi na cruz. Falei, eu fui na cruz, me persegue. E eu tenho que entrar. E eu entrei, quando eu entrei, Deus levantou um vaso de costa. Sabe o que Deus falou comigo? Não vou deixar meu vaso nem olhar na tua cara. Porque eu não preciso que ninguém fale de você para mim. Porque todos os meus olhos contemplam na terra. Sei quem é você. Não adianta você correr. Porque tem uma com o joelho no chão e com a boca no pó. Ela molha o chão da minha casa. E eu prometi para ela. E ela disse para mim que os 5 é meu. Só falta você. E eu vou te buscar. Mas hoje é a última vez que eu falo contigo. Sabe o que eu respondi para Deus? Ainda bem que o senhor entendeu que eu não quero ser crente. Ainda bem que o senhor entendeu. Agora, se eu ouvir o foi na cruz, se eu ver o eis que te digo, eu não vou mais precisar entrar na igreja. Estou bem agora. Mas eu não sabia, irmãos,
que 4 meses depois, Deus deixaria Satanás se materializar em um jovem muito bonito, uma beleza que até hoje eu não vi ainda na terra. Aquilo era descomunal, era arrepiante, era uma beleza terrível de se ver aos meus olhos, porque a gente vê algo muito, a gente logo se espanta. E por 3 vezes aquele jovem falou assim: eu vou te matar e você não vai ver. E eu fiquei brava, queria até matar ele primeiro, mas quando Deus está no negócio, quando Deus bota o cachorro dele para funcionar, que é o cão, para pegar você de jeito e botar você no eixo e fazer você entender que Deus é Deus, enquanto você não entender, vai apanhar, não adianta, porque ele diz o quê? Ele açoita. Tem gente que diz: irmã, você prega um Deus carrasco. Não, ele diz que ele açoita e castiga. Qual é o açoite de Deus? Você conhece o açoite de Deus? O açoite de Deus na minha vida, eu vou dizer o que fez. Aquele rapaz bateu o carro a 80 no poste. Quando ele bateu o carro, irmãos, eu sabia que eu não estava mais na terra. Eu sabia que eu tinha morrido. Porque para onde eu fui, o lugar era feio demais. O lugar era terrível. Eu sempre digo: se você não tem Jesus, pelo amor de Deus, venha para Jesus. Se está afastado, venha para Jesus. Porque o lugar é muito feio, gente. E o lugar é asqueroso. O lugar é fedido. É um lugar onde que nós, que fomos criados, formados, a imagem e semelhança de Deus, não é para aquele lugar. Mas infelizmente, Deus não põe ninguém no inferno. O homem e a mulher vai com as suas próprias pernas. Sabe por quê? Porque não quer obedecer a palavra de Deus. E lá eu pensei: pronto, morri, acabou a minha vida. E lá eu comecei a lembrar do que eu havia aprendido dentro da casa de Deus. E eu disse: escuta, a primeira pergunta que eu vou te fazer, o senhor vai chegar para minha mãe e vai dizer o quê? O senhor disse para ela que eu ia pregar a palavra, o senhor disse para ela que o senhor ia me buscar, que ela ia sentar na primeira fileira de banco, que ela ia ver eu pregar, e agora? O senhor vai chegar para minha mãe e vai dizer: matei a sua filha. Como é que fica a sua promessa? Como é que a gente sabe cobrar de Deus, Mas quando Deus manda você se consertar, o que tem de gente, irmãos, quando o pastor prega uma palavra bem firme mesmo, aquela palavra que bate gostoso, tem crente que fala assim: está na hora de eu me afastar desta igreja. Está na hora de eu procurar uma igreja que aceita como eu sou. A igreja te aceita como você é, mas Jesus não. Eu quero ser aceita por Jesus, não pelo homem. Porque no momento em que Jesus me aceitar, e eu aceitar Ele de verdade na minha vida, aí está tudo certo. Mas primeiro é lá. Se lá não te aceitar, não fique fazendo sacrifício de tolo. Começa a se converter hoje em nome de Jesus. Deus falou assim: e quem disse que eu vou te deixar aí? Tu ainda vai pregar assim a minha palavra, e tu vai pregar para uma igreja mascarada. Tu vai pregar para uma igreja que muitas vezes pensa que eu estou lá, mas eu não estou. Tem muita gente pulando dessa altura, rodopiando, virando cambalhota, dizendo que é Espírito Santo. Cuidado com esse negócio, porque o Espírito Santo não faz bagunça, ele não quebra a cabeça de ninguém, ele não bota ninguém pelas paredes. O Espírito Santo, nós somos sujeitos, nós podemos dominar, ser cheio do Espírito Santo, sem escândalo, irmãos. Eu não sou contra avivamento, não. Se Deus me tomar no pulo como já tomou, eu pulo, eu falo em mistério, mas eu tenho que ter consciência que tudo é com ordem e decência. E Deus falou assim: eu vou te ressuscitar. E quando tu voltar a tua vida lá naquele carro, que tu estiver bem lúcida, eu vou quebrar o teu braço esquerdo para tu saber que eu sou Deus e eu te ressuscitei. E eu naquela hora, naquela angústia, naquele lugar, sabe o que eu disse? Quebra qualquer coisa, mas me tira daqui. Muitas vezes a gente pede as coisas para Deus e não sabe a gravidade do que nós estamos pedindo, O desespero, Depois quando Deus pega para cobrar, aí ninguém quer pagar. Irmãos, de repente o impacto da minha vida no meu corpo foi tão grande, que essa parte minha bateu no teto do carro, que já era baixo também, porque tinha amassado muito. E naquela situação ali, quando eu percebi que eu estava ali novamente, eu comecei a olhar sangue para todo lado, comecei a palpar o meu rosto, e comecei a sentir o estrago que tinha feito. E o meu braço levantou. Quebrou aqui, Quase fratura exposta. Mas quebrou, irmãos, a olho nu.
Viu? Depois você vem dizer para mim que Deus não pega o desobediente. Pega.